90% das marcas, a gente fala 90% porque eu não posso dar 100% de certeza nunca, ela pega um embaixador ou um influencer, a pessoa faz uma puta campanha, some. Some. Não Assim como acabou. os influenciadores também. Então, todo o nosso projeto de influência, inclusive o nosso contrato com a Paola a cada 15 dias ela tem um conteúdo nosso. Cada 15 dias. Ou no feed, ou no stories, ou no TikTok. Ou seja, ela vai contar. Isso é o ano todo, tá? Não é cada 15 dias em um mês, é cada 15 dias durante um ano. Então, em um ano, você vai ver a Paola falando 24 vezes da GAC. Olá, pessoal, eu sou a Fela Guimarães, host e fundadora do podcast Marketing Negócios, em mais um episódio aqui, em parceria aqui com o Marcelo Show, que é meu co-host, mais um convidado especial para a gente iniciar essa temporada de 2026. Estamos aqui com uma marca chinesa, que envolve carros, veículos, né? Então, assim, gostamos dessa pauta. Lógico. Então, Marcelo, primeiro, obrigada aí por mais um episódio. E explica pra gente quem que a gente trouxe aqui como convidado especial. Rafita, mais uma vez um baita prazer estarmos juntos, um baita prazer receber esse nosso convidado aí com uma experiência vasta no setor automobilístico e, obviamente, estar acompanhado de vocês. Acho que me sinto muito feliz ao recebê-lo. Eu acho que é um dos caras que tem uma experiência gigante no setor automobilístico, tem mais de 20 anos de carreira, passando por diferentes frentes. Hoje tem uma responsabilidade muito grande, uma gigante mundial que recém-chegada no Brasil, mas além disso tudo, o cara também é coach da Universidade de Stanford. Mas nada menos, nada mais, estamos aqui com Luiz Fernando Guidorzi, CMO da GAC Motors Brasil. Luiz, brigadíssimo por sua presença. Ideia aqui é a gente bater um papo, contar um pouco das estratégias, desafios e gerar muito aprendizado para todo mundo. Boa. Seja bem-vindo ao Marketing Negócios. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco da nossas vivências, nossos aprendizados e também compartilhar um pouco do que a gente está fazendo ou vai fazer pela frente. Então, é sempre legal poder trocar ideia e aprender também, né? É isso. Com É sempre uma troca. A gente sai de cada papo com aprendizado, né? Sem Ou às vezes dúvida. até confirmação do que a gente acredita É, também, é um que é bom um bom ponto. ponto. Mas bom, você passou por os três lados do marketing, Sim. né? Agência, plataforma digital, a Meta, e as grandes multinacionais. O que cada experiência trouxe, né, de, obviamente, diversos aprendizados, mas que te fez moldar como profissional, assim, ter essas três visões é interessante, né? É interessante, é rico, é válido, é uma coisa que todo mundo que me pergunta, ou quem me perguntar sobre carreiras, eu sempre sugiro que você consiga ter uma cabeça mais aberta para ter essa diversidade, porque se você fica só focado num lado da história, você acaba sempre muito enviesado. Então, quando você tem essa diversidade de experiências, e é independente se é em mercados diferentes ou em áreas diferentes do mercado, é sempre bom, porque você cria repertório. Eu acho um outro ponto que é super válido é que você começa a entender como é que funcionam os processos em cada lugar. Eu Então, acho quando que você isso facilita muito, né? muito. Cara, eu já tive, ainda tenho chefes, né? Mas já tive alguns chefes e eu sei que o mercado funciona assim. A pessoa, o top-down preciso disso aqui para amanhã. E a tendência é você virar para o seu fornecedor, preciso disso aqui para amanhã. Quando você tem a ideia, o entendimento do contexto, você fala, pô, tudo bem, isso aqui dá para ser para amanhã. Isso aqui não dá para ser para amanhã. Então, vamos fazer de uma forma organizada. Da mesma forma também, quando o pessoal vira e fala para você e fala, não preciso de 10 dias fazer isso. Não, desculpa, isso você faz em 2 dias. Então tem o lado bom e o lado ruim da história, mas acho que é relevante você ter esse conhecimento, até para quando você vai brifar, as pessoas brifar mais de forma correta. Quando você vai conversar com as plataformas, independente se é agência, plataforma digital, você já sabe mais ou menos o que você precisa e você consegue extrair coisas melhores da conversa. Dizem que hoje em dia é mais importante do que saber fazer é saber perguntar. Eu acho que essas experiências que você acaba conectando de lugares diferentes é como é que você faz perguntas melhores para ter respostas melhores. Então, foi legal ter essa experiência nos 3 lugares, que construíram um pouco de onde a gente conseguiu chegar até hoje e para onde a gente planeja ir. Não, e você falou de perguntas, né? A gente tá numa era de AI agora, então a gente tá aprendendo cada vez mais que precisa de um bom prompt também. É isso que eu ia falar, daqui a pouco não é mais pergunta, né? São prompts agora, né? Exato. É só um novo termo, né? Mais Exato. um termo Mais um novo termo. dentro do nosso dia a dia. Você falou uma Exatamente. coisa muito interessante, né? Eu tenho uma experiência também bastante ampla dentro do setor de marketing e outras frentes. E, obviamente, você ter conhecimento para poder conversar com as pessoas, seja ele
fornecedor e, obviamente, quando você quer servir. Eu tenho uma história muito interessante que o meu sócio, que trabalha com tecnologia, ele sempre fala, quando as pessoas pressionam para uma tecnologia, uma plataforma ficar pronta, muitas vezes, é acelerar. Não necessariamente, ele fala o seguinte, ele fala, não adianta você colocar 8 pessoas para, por exemplo, um filho gerar em menos tempo. Não adianta, cara. Uma única mulher precisa de 9 meses para gerar um filho. Não adianta você colocar 10 pessoas para acelerar isso. Não são 10 mulheres para gerar filho em 4 meses. Não vai Exato. mudar. Existe um processo de nascimento para as coisas. Mas, enfim, toda essa sua visão, todo esse seu conhecimento em diferentes setores, obviamente, te ajuda em muitos lados. Sim. Outros lados foge um pouco do nosso controle quando a gente está vivendo uma onda massiva de marcas chinesas, um novo mercado se abrindo aqui dentro do Brasil, de elétricos, de híbridos e coisas do gênero, além de câmbios instável, tarifas às vezes abusivas, a gente nem sabe exatamente o que está acontecendo, hoje é uma, amanhã muda, aí Senado Sim. derruba e coisas do gênero, e o consumidor cada vez mais exigente. No final das Sem contas, a ponta quer a exigência do produto, e não adianta a gente falar de problemas e Não. etc e tal. Como é que você visualiza isso, o momento hoje atual do Brasil, excesso de competitividade, de bons produtos, como que você visualiza para conseguir posicionar a GAC no mercado tão competitivo e com um cliente cada vez mais exigente? Você já pensou em transformar os seus vendedores em criadores de conteúdo? Com a Socialis, seus vendedores aprendem a dominar as redes sociais, aumentando vendas e ampliando o alcance digital da sua marca. Afinal, vendedores ativos nas redes sociais conquistam mais clientes e vendem mais. Com a nossa plataforma, você repassa as melhores estratégias de social selling para os vendedores e lojas. Ações realizadas por esses vendedores geram pontuações que refletem um ranking, incentivando ainda mais o engajamento. Acompanhe em tempo real as mídias criadas e veja os resultados alcançados por seus vendedores e lojas. Centralize todas as peças e materiais de produtos, campanhas e ofertas em um só lugar, facilitando o acesso e a conexão com as suas estratégias digitais. Transforme seu time em verdadeiros influenciadores da sua marca com a Socialis. Fale com o nosso time e peça uma demonstração. Bom, primeiro que para o consumidor é fantástico ter essa diversidade, essas opções. Se a gente pegar o mercado automotivo de alguns anos atrás, ele era limitado às marcas adicionais. Foram chegando outras chinesas ou outras internacionais no mercado, foram dando opções. E mais do que isso, opções melhores. O consumidor estava muito acostumado a alguma coisa, as marcas chinesas entraram trazendo o que eles não tinham na concorrência, com preço competitivo. Então, quando você dá aquela a famosa coisa, né? Quando você eleva o seu nível em alguma coisa na sua vida, dificilmente você quer voltar. Então, quando você oferece produtos com preço competitivo, com o mesmo preço dos outros, às vezes até mais baixo, com mais do que entrega, para que eu vou querer comprar um carro que me entrega muito menos, até mais caro? Então, esse foi um dos grandes pensamentos da entrada das chinesas, né? Posso te falar eu tô na GAC hoje, mas eu participei ativamente da construção da GWM no Brasil, desde o começo da GWM até 2024. E esse era o ponto. Você trazia um Raval H6, que é um carro que entregava de tecnologia, conectividade, muito mais que um carro de 400, 500 mil reais, entendeu? Por preço de 270 mil reais na época. Então, a hora que você oferece um produto desse para o consumidor, ele começa a entrar no carro, entender o que é, e fala, cara, desculpa, eu não preciso de um carro. E tendo em vista que 270 mil reais eram outros carros de marcas tradicionais, de Volks, de Jeep e tal. Então, entre comprar um Jeep ou um Volks desse preço, ou comprar um GWM, ou um BYD, ou um GAC, com muito mais, não tem muito o que fazer, né? Aí é o trabalho das marcas de criarem a segurança para o consumidor que não são, né, não são aventureiras. Hoje em dia já... Isso eu tô falando pensando em 2022, né? Agora que está em 26, que essas marcas estão consolidadas, outras chegando com força, né? Inclusive a gente, GAC, é uma outra pegada, é uma outra perspectiva. Então, nesse ponto para o consumidor, eu acho super relevante, importante ter essa chegada. Então, para eles, para a gente, consumidor, Sim. quanto mais opção e opção melhor, melhor. Ponto. Tem o outro lado, né? A minha vida era muito mais fácil em 2022 porque eu tinha que lançar uma marca e só existiam duas concorrentes na época. Era a Sherry e a BYD, que estava muito no começo. Então, se eu uma GWM era... Eu falei fácil, né? Grosso modo Entre aqui. aspas, Entre entre aspas. aspas, a gente Mas eu tinha sabe. poucos players. Hoje eu tenho a GAC, que tem outros 10 players no mercado, né? Além dessas duas que estão super bem posicionadas. Mas acho que tem oportunidades nessa história. Não só em produto. O que eu tenho visto muito
todas as marcas que vêm para o Brasil, marcas eletrificadas, elas vêm falando de futuro. Eu te falo, quando a gente construiu a GWM, o slogan era Hello Tomorrow. A gente construiu para falar de futuro, o futuro hoje, em 2022, 2023. O futuro já chegou. E toda marca que chega, automotiva, eu vi até agora há pouco o lançamento de uma outra marca chinesa, dizendo que o futuro do design, o futuro da direção, todo mundo usando o futuro, o amanhã, alguma coisa desse ponto. Então, tá todo mundo falando a mesma coisa. Como é que eu posso ser diferente? Então, no caso da GAC, a gente não tá falando de futuro. A gente tá falando do Go and Change, que é a nossa assinatura, que é o quê? Ir mudar. Então, o que eu quero contar com isso? O que eu quero posicionar? Se você tem um carro a combustão que te entrega X, pô, vem e mude. Eu tenho opções de carros que vão te entregar muito mais do que o teu carro, com preço competitivo ao do seu carro. Então, e se você está pensando não tem esse medo de mudar para eletrificação, tem medo de mudar para uma marca chinesa, pô, vai e mude, sabe? Então a gente quer usar a gente está usando muito esse propósito do Go and Change para transformar a pessoa num protagonista da história dela. A gente fala muito que a decisão vem dela. a decisão vem dela. E a gente coloca ela nesse patamar. Não, se você não ser um espectador da sua vida, você ser o autor, né? O protagonista dela, escolher a sua mudança. E a gente proporcionar isso com nossos produtos, com a nossa marca. Então, essa oportunidade que a gente está vendo, que a gente está contando nessa história. Então, independente de nossa marca é uma marca multi-energias, a gente tem carro a eletrificado, a gente tem carro a combustão, a gente tem carro de todos os tipos. Então, poxa, Luiz, mas carro eletrificado, tá, é o futuro, não, é a realidade, é o de hoje, mas mesmo o nosso carro a combustão, que vai ser lançado em breve, ainda nesse primeiro trimestre de 2026, é um carro que entrega muito mais que qualquer outro carro no mesmo segmento, com o mesmo preço. Então, eu vou te trazer toda a tecnologia e inovação de um carro eletrificado num carro a combustão que você não tem no mercado. Então, então vai e mude. Toma essa atitude de mudar para uma coisa melhor que a gente vai proporcionar para essas pessoas. E Luiz, como que isso traduz na prática numa estrutura de marketing? Porque eu imagino que você teve esse desafio e até trazendo, né? A marca ela chegou no Brasil ano passado, em maio de 2025, com 5 modelos, Isso. né? 4 elétricos, 1 híbrido. Isso. E a GC Motors é a 6ª maior montadora da China. Sim. Só para detalhes aqui. Sim. E aí você teve esse desafio de, vamos trazer para o Brasil, cultura, beleza, já tinha algumas marcas aqui. E você vindo com esse posicionamento. Em relação às estratégias, canais, né? Pô, a gente tem influenciadores especializados, veículos, a gente tem concessionárias. Você viu muito mais uma linha de vamos fazer o básico bem feito, mas mudando a narrativa? Ou não, vamos também inovar nos canais? Conta um pouco pra gente a estrutura. Acho que tem pontos bem interessantes nessa sua pergunta. Acho que em vidas passadas, eu já tive muito aquela fase de, pô, quero ser o primeiro a fazer esse negócio. Quero ser o primeiro, fazer case Peneira. E tal. E é super legal fazer isso. Com o tempo a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que fazer o novo, fazer por fazer, só para ser o primeiro, cara, é legal. Mas é legal e ponto, acaba ali. Então, o que eu tenho eu tenho falado isso bastante para as pessoas que eu converso, para o time, até para meus parceiros de indústria, eu não quero ser o primeiro. Eu quero fazer bem o que ninguém faz bem direito. O que ninguém faz direito. Boa. Então, eu vou conectar isso nessa história que você falou. Então, quando a gente vai fazer mais do mesmo, tem mais do mesmo que a gente vai fazer. Então, hoje a gente faz uma campanha de lançamento, uma campanha de marca, posicionamento de marca, a gente vai ter o cross-channel, né? Vai ter o nosso mix de meios, que tem TV, tem digital, tem um monte de coisa. Mas a gente precisa fazer bem feito o que a gente acredita que tem que ser bem feito. Então, para conectar com essa história de influência, de outros canais, o que a gente tem feito, a gente está fazendo agora, a gente começou nesse exato mês de março, a gente criou uma pirâmide de influência, que não é só falar de quem é A, B, C, D, mas que a gente vai ter várias camadas, que a gente vai conectar todos esses pontos do ecossistema. Então, quando a gente fala de ter um embaixador, a gente tem um embaixador da marca, que vai ser anunciado em breve, é uma pessoa bem conhecida, tal, ela vai ser o hero. É uma pessoa famosa, obviamente, né? Tudo vai depender de quando for pro ar essa nossa edição. Pior que eu acho que vai rolar. Vai talvez. 1 mês e meio, 2 meses. Vai pro ar? É. Então tranquilo, já tá tranquilo. Qualquer coisa a gente conta. Quem que é o... É a Paola Oliveira, é a nossa embaixadora. Adorei. Ela é a Paola, que a gente fechou o contato essa semana. Golaço. E vai estar na campanha de lançamento do carro que vai ser lançado em março. Em primeira mão, pessoal. Em primeira mão. Então a Paola é a nossa embaixadora de marca.
Abaixo da Paola eu vou ter um squad que vai variar de uma quantidade de pessoas, que cada pessoa desse squad vai estar alinhada a um território da nossa marca. Poxa, Luiz, mas território todo mundo tem, beleza. Quais são os seus territórios? Poxa, eu tenho esporte, eu tenho música, eu tenho gastronomia, eu tenho economia. Aí vocês me perguntam, poxa, Luiz, mas pô, gastronomia pode ser N coisas, esporte pode ser todos os esportes. Como é que você define por esse tipo de coisa? A gente tenta buscar o esporte pelas lentes da GAC, a viagem pelas lentes da GAC. Então, por exemplo, a GAC é uma marca mais urbana. Então, dando um exemplo qualquer aqui, qual que é a viagem pelas lentes da GAC? É uma escapada. É uma coisa, uma descoberta de um restaurante que pouca gente conhece em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Natal, ou em Fortaleza, que você pode ir com o seu carro, que você pode curtir no fim de semana com a sua família. Não é para você chegar aí na praia de Boa Viagem e ir num restaurante qualquer. Mas qual que é essa escapada que você faz com o seu carro? Então essa é a lente da GAC, falando para viagem mais exclusivamente. Então a gente tem esse squad que vai variar de acordo com a necessidade. A gente tem uma outra camada de pessoas mais focadas na educação e na parte mais especializada da eletrificação ou do automóvel, que são ou jornalistas, influencers do mundo automotivo, ou vendedores. A gente falou de ter vendedores como porta-vozes da marca, né? Como influenciadores da marca também. E a gente tem uma última camada, que são os nossos clientes. Que a gente pode usar tanto os clientes que são clientes da marca, que a gente não são pessoas famosas, pessoas que têm 700, 500, 1.000 e poucos seguidores. E o UGC na veia. Exatamente. Que a gente vai trabalhar com eles para que eles ajudem a gente a contar essa história. Então, tem essa diversidade de camadas que faz a gente ter essa abrangência de perfis e territórios. Aí você me pergunta de novo, poxa, Luiz, mas por que isso é diferente dos outros? A gente vê muito no mercado, e aí esse é um exemplo de como a gente pode trabalhar uma coisa que as pessoas aparentemente não trabalham direito. Se a gente vê hoje no mercado, falando de automotivo, 90% das marcas, a gente fala 90% porque eu não posso dar 100% de certeza nunca, ela pega um embaixador ou um influencer, a pessoa faz uma puta campanha, some. Some. Não Assim acabou. como os influenciadores também. Então, todo o nosso projeto de influência, inclusive o nosso contrato com a Paola a cada 15 dias ela tem um conteúdo nosso. Cada 15 dias. Ou no feed, ou no stories, ou no TikTok. Ou seja, ela vai contar. Isso é o ano todo, tá? Não é cada 15 dias em um mês, é cada 15 dias durante um ano. Então, em um ano, você vai ver a Paola falando 24 vezes da GAC. Isso para a Paola, que é um contrato um pouco mais complexo. Para as outras pessoas, do nosso time dos squads para baixo, é semanal. Então, independente se é e eu posso mudar. Um mês está uma pessoa, outro mês ser outra. Então a gente quer ter essa diversidade para não cansar o consumidor, para a gente dar a oportunidade de outras pessoas contarem outras histórias, sempre da forma deles. Né? E obrigar a pessoa a contar uma história da forma que a gente quer. A gente dá o tema e eles contam da forma deles. Mas ter essa continuidade, essa consistência. Uma visão de campanha, uma visão de construção, Exatamente. de relação. Consistência, alcance, frequência e consistência. Eu acho que hoje, como eu falei, é pegar o que já existe, mas fazer direito. Então é isso que a gente quer fazer, conectar todos esses pontinhos que já existem para que eles virem um exército GAC para contar essa história. Então, E é uma mudança essa que parece direção. ser simples, mas não é. Não é Cara, simples e é mega estratégico. E é super complexo. A gente estava até semana passada debatendo como é que a gente vai cuidar disso, porque o nosso time é um time enxuto. A gente está contratando um parceiro para para ajudar a gente a fazer essa gestão, além da nossa agência. Porque você trabalhar com 20, 30 pessoas diferentes, que vão gerar em média uns 100 a 200, 100 vídeos pelo menos por mês, 100 conteúdos por mês, é mega complicado. Vai ter que produzir, gerir, aprovar, sabe? É super difícil. Então a gente é super complicado. Então a gente acha que vai fazer, pô, em um mês a gente resolve isso. A gente está 2 meses falando disso. E eu não acho que a gente vai conseguir resolver ainda até o final desse mês. Então vai ser uns 3 meses de organização para conseguir fazer uma coisa que, de novo, começa de um jeito e aos tempos vai melhorando, vai ajustando até chegar num ponto ideal. Vai dar uma sofrida no começo. Mas dá bom. Quando você fala de marketing de influência é uma estratégia extremamente relevante, cada vez mais importante, cada vez mais tomar conta do plano de mídia. Porém, marketing de influência você lida com pessoas. Ainda mais quando é um squad, na minha carreira eu tenho experiência de liderar já equipes comerciais de players, obviamente não citando nomes. Eu já administrei também, acho que foi 58 influenciadores durante 1 mês e meio de campanha, idas e vindas, um conteúdo de tá interligado na de outro, que consequentemente se esse daqui falha em algum momento, trava toda a continuidade disso, porque você está colocando uma estratégia, né, na rua. Eu acho que isso daí, todo esse seu pensamento, eu acho que você foi brilhante, assim, tipo, no posicionamento
da marca para com a visão do consumidor para com a marca, né? Sim. Muitas vezes, acho que o que faz um grande profissional de marketing, o que faz uma marca, muitas vezes não é só como eu vejo as pessoas, mas sim entender como as pessoas me veem, né? Seja isso no mundo profissional, pessoal, Exatamente. de marca. Eu acho que não é à toa, talvez, que vocês chegaram também, mesmo em um ano de vida, praticamente com NPS máximo, com produto premiado, Sim. literalmente, porém produto bom, com boa experiência, não se torna uma marca, de fato. Você acha que todas essas estratégias de como você está vindo, todo esse spoiler que você deu, é exatamente como você vai comunicar e estabelecer e trazer uma solidez literalmente para a marca, para gerar reputação, confiança, credibilidade e assim começar a galgar neste mercado super competitivo melhores posições? Eu acredito que a gente tem que pensar muito de como o consumidor, que você acabou de falar, de como o consumidor vai ver a gente, como o consumidor consome o tipo de conteúdo que a gente vai prover, ou como ele consome o tipo de mídia. Então, antes da gente fazer. Acho que hoje o mundo está muito mais de. Vamos entender o mercado e fazer o que ele espera de mim, o que ele precisa de mim, ou até o que ele pode precisar, porque às vezes você Boa. perguntar o que ele quer, talvez ele não saiba te responder. Mas tem que ouvir o que o consumidor precisa, você tem que entender um pouco da dinâmica. Não adianta eu chegar a achar que a pessoa vai lá comprar um carro meu só porque eu estou lançando o carro, sendo que no fim do dia a pessoa compra o carro por causa de uma necessidade dela. Então tem vários contextos que você tem que se adaptar. Então a gente usa muito desse. A influência vai ser um lado de interessante você trazer os clientes para ele compartilhar um pouco da experiência deles com o carro. Para dizer, poxa, esse carro para mim funciona por A, B, C, D. Esse carro funciona para mim por causa tal. Esse carro não funciona para mim por causa disso. E tá tudo certo ele não funcionar, porque o carro não tem que ser bom para todo mundo, tem que ser bom para aquele que vai comprar, É. entendeu? Então a gente tem que estar aberto a isso, mas alinhado a isso, a gente tem que ouvir os consumidores, é fato. A gente tem que saber qual que é a demanda deles, o que é importante para eles, o que é relevante e explicar para eles. Então a gente tem, obviamente, nossos. É impressionante, desde a GWM, é uma coisa que a gente foi surpreendido na época. A GWM tem um aplicativo, ainda tem, mas em 2022 era uma novidade para a gente. É até um aplicativo que comanda o carro. Como várias marcas têm, com a GSC tem, que você controla ar-condicionado, controla abertura e fechamento. Tem um monte de função que é super legal, de novo, assim como a GAC tem e outras marcas têm. Até aí tudo bem. A GWM tinha, ou tem ainda, uma função no aplicativo que é uma comunidade de pessoas. É quase que literalmente como se fosse um Instagram dentro do aplicativo da GAC, Uau! da GWM. E a hora que a gente viu isso, falou, putz, cara, esquece, ninguém vai engajar com isso. Porque meu, tem Instagram, tem WhatsApp, tem Facebook, tem um monte de coisa. Que o cara vai, no Brasil vai querer entrar um negócio desse? A gente estava errado. O consumidor se interessou e virou uma loucura aquele Com negócio. uma comunidade. Criou uma Mano, comunidade, eles criaram um nome para comunidade e ficou super forte. E para que eu trouxe esse exemplo? Porque a partir dali a gente entendeu que as pessoas formam grupos. Então hoje já existem grupos de Ion, que é um produto nosso, existem grupos de outros carros que a gente não lançou ainda, e carros que a gente já lançou de GS4 e tal, que as pessoas entram lá e discutem sobre o produto. E nisso a gente pega os insights, o que está de ruim do produto que a gente pode melhorar, que tipo de comunicação eles esperam. E é engraçado, nessa última semana, agora de março, de fevereiro, a gente lançou uma estratégia que é uma marca chinesa. E chinês, o mundo digital para o chinês, o mundo de influência para o chinês é completamente diferente do nosso. Eles têm uma coisa lá que todo mundo já está conhecendo, que é a live commerce. Aquelas pessoas ficam lá Uhum. vendendo coisas, sim. E que é o dia mega inteiro. forte lá. A gente começou a fazer isso para carro. Então, desde a semana passada, desde o dia 20 de fevereiro, a gente faz uma live por dia de 2 horas, todos os dias. E a gente começou a fazer as lives com streamers profissionais, não era influenciador, não, é streamer profissional. Começamos a fazer as lives, os clientes começaram a entrar e começaram a fazer críticas, positivas, negativas. A gente pegou as críticas desses caras, pegamos, pausamos a live por essa semana que nós estamos aqui do dia 27 de fevereiro. A live não rodou porque a gente pegou o que os consumidores Para compartilharam, aprender, as né? críticas. Estamos ajustando com as coisas e, obviamente, com outras coisas que a gente pegou também, porque é um formato completamente novo. Não? A gente está aprendendo, fazendo e aprendendo. Paramos, vamos retreinar os streamers na segunda e terça-feira, e a partir de terça ou quarta, dia 2 ou 3 de Vamos. março, retorna. Então, eu poderia muito bem falar, quer saber? Deixa rolar, ver o que acontece, e depois, cara, não. Eles mostraram pontos de dor deles. E eles estão certos, cara. Sim. A gente não está certo sempre, a gente tem que ter a humildade de falar, cara, esses caras estão certos, a gente está errado, e vamos corrigir. Porque no fim do dia, o cara que vai comprar não sou eu, entendeu? Então a gente fez esse ajuste e está fazendo. Então, se amanhã a gente fizer uma coisa com esses influenciadores, a gente entender que um desses não é coerente com a marca, cara,
tem problema não de trocar, cara. Uhum. Vamos trocar e vamos fazer um negócio para que seja... No fim do dia, eu quero que eles entendam. Eu tô falando desse live e-commerce, eu não fiz nenhum post ou nenhum anúncio em imprensa, um release falando, a partir de hoje, dia 6, está começando o live e-commerce. Por quê? Porque pode dar errado. Eu quero fazer um case disso aqui, depois, daqui a 6 meses, eu falei, cara, lembra aquele negócio? Ó, fizemos, há 6 meses estamos fazendo, trouxe isso aqui de resultado, é do caralho, funcionou. É isso que eu quero fazer. E a mesma coisa. Então, se o meu consumidor não estiver feliz com o que eu estou fazendo e não funcionar, a gente termina, a gente troca, melhora para que faça sentido e que isso retorne para mim em NPS positivo, em mais compra e, obviamente, mais resultado. Então, pra gente é isso, cara. Não tem problema nenhum de mudar a estratégia, desde que funcione pro consumidor e pra gente, obviamente. Não, eu Aula acho... de humildade intelectual. Total. Mas sabe o que eu acho que é interessante? E eu venho muito dessa experiência de transformar os vendedores em criadores de conteúdo, né? Sim. E a gente atende muito o setor automotivo, desde motos, carros. E você falou de comunidade, é muito interessante, assim. Quando a gente começou os primeiros projetos, assim, com as marcas, eles falaram, a gente tem o desejo, mas a gente não sabe se quem é mais avançado vai avançar ainda mais ou quem ainda não começou vai começar, né? E a gente falou, não, vamos testar, vamos começar. E aí é muito interessante, porque o vendedor, o colaborador, a pessoa que tá dentro da marca, ela tem um amor pela marca. Sim. E uma conexão muito forte. Sim. Que é igual aquele consumidor que compra e tá. E aí a gente, em paralelo à nossa plataforma, né? A gente tem a comunidade e, assim, é uma troca muito real. E aí um depoimento que eu tive que eu achei muito interessante, que acho que mostra a forma como a gente tá consumindo hoje, que era assim, nossa, eu fiz a minha primeira venda de carro pelo Instagram, diretamente via meu perfil de vendedora. E as pessoas ainda se surpreendem. Mas é a forma como a gente tá fazendo hoje, como a gente tá consumindo. Seja TikTok, live commerce, Instagram, comunidades nichadas num aplicativo, né? Sim, você quer ver um exemplo disso? 2 semanas atrás, um pouco antes do carnaval, a gente lançou uma competição para os vendedores. A gente fez uma live nossa interna para todos os vendedores, dizendo a partir de agora, todo mês a gente vai ter uma competição de vídeos. Legal. Gerem vídeos com a hashtag X, né? Cada um na sua região, para a gente poder mapear de onde vem cada coisa. Quantos vídeos vocês quiserem, vai ter tais avaliações, vocês vão ser premiados por isso. De repente, a gente começar a ver no chat, pô, Fortaleza vai bombar, já manda o prêmio pra cá, porque vai ser Natal, vai ser no Brasília, não sei o que. Então, eles se engajaram. Super, E aí eles você estão muito promove engajados. a galera, vamos gerar conteúdo e tal, e você cria pontos para também não só no... Você separa por região para também nas regiões mais populosas Isso. ganharem mais, você separa por região, e além Isso. disso você cria pontos para que o cara falar, poxa, às vezes a pessoa tem menos seguidores, ela poder também ganhar de alguma forma. Então, você tem que criar um regulamento para que eles podem... E aí, quando você fala o regulamento, ele fala, pô, e se pudesse ser assim? O cara fala, pô, pode ser, pode que não tinha pensado nisso, você vai ajustando e tal. Então, a gente começou essa competição agora em fevereiro. Vai ser uma competição, todo mês vai Que ter legal. vai continuar. Não, depois a gente vai conversar. E tem que... Assim, de novo, começamos. Como teve o carnaval no meio desse nosso evento, tá devagar. Mas a gente, cara, não vou parar porque tá devagar. Eu uso o time de vendas e falo, gente, vamos a gente acelerar. Até porque tem premiação e dinheiro. É bom pro cara também. Então a gente vai testando coisas novas e vai incrementando. Isso é senso de pertencimento. Sem Quem dúvida. não gosta de Sem trabalhar dúvida. numa empresa que é valorizado. Sem dúvida. Né? Que Sem é dúvida. humanizado. Ainda mais no mundo de AI que a gente está falando, cara. Quem tem o valor humano agregado dentro da empresa, isso vai ser um grande diferencial no amanhã e pode ter certeza disso, né? Além do senso de pertencimento para com os vendedores, criar comunidade nada mais é do que isso. Exato. Né? Não é à Exato. toa que uma Strava está crescendo, não é à toa que o Ibirapuera, final do dia, está abarrotado de gente. É isso. E começa a virar comunidades daquele com quem convive, o que você convive, alinhado nos princípios, valores, intenções e objetivos, né? Então, acho que mais uma vez, também acho que é um baita de um golaço, não somente da parte de humildade intelectual de escutar o consumidor, mas é também aprendizados que uma Harley Davidson hoje nos traz, que a Harley Davidson tem isso. Total. As motos têm muito isso, encontros para poder fazer viagens para o interior, que talvez pode ser uma sacada até mesmo para essas escapadas que você está querendo gerar ali pro consumidor, né? Sem dúvida. Cara, eu acho que, de verdade, assim, é brilhante. Você acha que toda essa estratégia e, obviamente, toda essa humildade intelectual de escutar o consumidor e você ter... Pô, numa marca chinesa não é fácil você conseguir implementar todos os tipos
de culturas locais, obviamente de pensamentos, ideias e convencimento, né? Para que você tenha uma autonomia nisso tudo. Sim. Você acha que toda essa experiência que você tem no setor automobilístico, né? Você já vem citando a GWM, mas você tem também no setor de combustão, como na própria Stellantis, que é hoje a Sim, líder sim. de mercado disparada, você também tem no mercado de luxo com a Land Rover. Você acha que toda essa sua experiência por detrás disso foi o que você viu como aprendizado e implementar um marketing de uma maneira diferente em relação a todo o modelo que você vem trabalhando? Eu acredito que sim. É meio que uma evolução. Eu posso te contar um exemplo de... Em 2011, tive um imenso prazer, estava lá na Land Rover, de lançar o Range Rover Evoque. Em 2011, influência era zero. Zero. Não se falava influenciador, não falava assim creator, se usava-se vlog e blog. Nessa época, a Muito gente menos existia podcast. esquece. Nessa época, a gente estava lançando o Evoque. O Evoque era um carro mais urbano e a gente precisava trazer 90% de clientes novos para a Land Rover. E alinhado com a Inglaterra, essa foi uma estratégia desenhada para a Inglaterra que a gente teve que implementar aqui no Brasil, de literalmente trazer influenciadores para contar essa história. Então a gente criou na época tinha o Hello Evoque, né, quando a gente lançou o carro, a gente trouxe influenciadores, né, pessoas famosas, na época eram os gêmeos, os grafiteiros, Sim, porque tinha muito a ver com um urbanismo. produto urbano, coisa urbana. Tinha o Baixo Ribeiro, que na época ele era o dono da Choque Cultural, isso lá em 2011, eu não sei se ainda existe o Choque Cultural, mas é uma galeria que existia, pelo menos, né, na Vila Madalena, de Pinheiros, e tinha a Mariana Vai, que é a modelo, né? Perfis diferentes para contar essa história do Evoque. Então, nessa época, a gente já criava conteúdos com frequência. Contando isso, eu lembrei de uma outra história de alguns anos antes, em 2008, quando a gente lançou a Defender no Brasil, a versão 2008 no Brasil, a gente criou uma ação conectada entre Discovery Channel, na verdade três, quatro, cinco, eram duas sessões de três influenciadores, né? Era um fotógrafo, um músico, que era um radialista, e um desenhista, um designer. Na época era o Gabriel Moon, putz, eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Mas era o Gabriel Moon, que era um desenhista, um cara, um apresentador de programa de rádio, músico e uma cinegrafista. E a gente convidou essas pessoas para fazer uma expedição com o Defender no Japão e uma outra no Chapada das Mesas. Incrível. Foram duas experiências. E é isso gerou conteúdo. O que a gente faz hoje, a gente fazia em 2008. Isso virou, graças a Deus, e ganhou Cannes com isso. Foi Leão de Prata na época. Ou Leão de Bronze. Leão de Bronze. Ou Prata, não me lembro. Mas tem lá, um dos Tem a dois. Ganhou, premiação. Tem a Ganhou, premiação. Léo. Você vê, era uma coisa, uma influência. Que hoje a gente fala e lá atrás já fazia, só que em já tava níveis fazendo. diferentes, né? A mesma coisa aí voltando com o Evoque, começando a fazer coisas no digital. Como é que eu criava histórias no digital, gerando conteúdo digital? Na época a gente usava muito YouTube e tal para criar isso. Então a gente já começava a trazer essa coisa. Com o tempo você vai evoluindo. O que eu fiz naquela época, hoje eu não faço de novo, da mesma forma, eu vou evoluindo. Então eu vou pegando um pouco desses aprendizados e você vai ajustando. Eram mundos completamente diferentes. O que eu faço hoje, talvez naquela época, não funcionaria. E vice-versa. O que eu fiz naquela época, da mesma forma que foi feito hoje, não funcionaria. A gente vai evoluindo. Você pega os aprendizados e vai testando, fazendo coisas diferentes, vai colocando outras coisas, vai colocando mais repertório que hoje o mundo te propicia, de tecnologia, de pessoas, de disponibilidade, de facilidade, e vai construindo esse ecossistema. Então, realmente, tudo que eu aprendi lá, de Land Rover, de 2007 a 2000 alguma coisa, de Jeep, lançamento de Compass, depois de Meta e de AWM, até honestamente, até o meu miolinho de Maple Bear no meio de educação, É veio dessa verdade. história, ajudou. Verdade. Me ajuda muito a construir como é que eu conto essas histórias na GAC, porque hoje o mundo é muito mais complexo. Sem dúvida. Claro. Tem muito mais players do que eu tinha em 2000 Total. muito mais caro também os carros. Então a gente vai aprendendo e vai errando também. Muita coisa também que a gente vai fazendo vai dando errado, você tem que pegar e corrigir. Faz parte. Não, que incrível. E Luiz, agora indo um pouquinho mais para tua carreira, tem um fato aqui que eu acho que é super bacana de a gente trazer, que você é coach, design thinking e negociação da Universidade de Stanford. Sim. Então, quem acompanha aqui há mais tempo sabe o quanto eu sou apaixonada por Stanford, já tive experiências profissionais lá também. Bom, primeiro, como que você foi para lá? Acho que é legal trazer aqui, Sim. até para inspirar aqui o pessoal.
E como essa experiência tá te moldando? O que você ensina lá que pode trazer aqui pra gente? Tá. Eu posso dizer que a partir de 2017, minha vida meio que. Minha forma de pensar e minha vida que eu dou uma chacoalhada completa. O 17 foi quando eu fui trabalhar na Meta, e coincidentemente, as duas coisas foram muito coincidentes. Não foi proposital. De eu ir pra Meta e ter entrado na minha vida dentro de Stanford. Eu comecei a vida em Stanford num programa que era chamado Ignite, que é um programa deles que eles faziam até então, tinham vários lugares do mundo além do campus, que é você pega uma ideia e você transforma a sua ideia numa startup em 3 meses. Sai do zero até você fazer um pitch para VCs. Investidor. Para VCs. Na época, esse curso de 2017 era feito no Cubo. Obviamente não era esse escritório do Cubo, era o outro, Sim. Era na no Casa do Cubi. Ator, se eu não me Tá. engano. É. E então foi quando eu participei desse programa, fiquei com gostinho de quero mais, porque a gente foram 3 meses e vinham professores de Stanford para cá. Então era muito legal que era com a presença deles aqui. Não era só coisa online. Eles vinham para cá e você começava essa troca. Então ficou um gostinho de quero mais. E aí eu comecei a entrar nessa dinâmica de, primeiro, se você errar, cara, é bom que você erre. Que até antes disso, você errou, você tá ferrado. Vão te matar, você vai ser mandado embora e tal. As empresas tinham tem muitas empresas mais antigas tinham muito essa perspectiva. Então me chacoalhou, cara, preciso entender esse mundo. E a Meta me deixou muito com essa coisa de inovar, de trazer coisas novas, não ficar pensando só na mesma coisa, pensar em outras oportunidades. O que eu posso fazer de diferente? A partir do gostinho que eu tive de Stanford, eu entrei no outro programa em 2018, que é um programa de 1 ano que eles fazem lá. Foi em 2018 que eu fui pra Stanford também. Cara, é fantástico. E é um programa de 1 ano que você começa mais a fundo em cima de algumas coisas. Então, tudo que eu aprendi em 3 meses, eu tive 1 ano para ir mais a fundo. Então, é dividido em 8 cursos, cada curso tem 3 meses, beleza. Eu fiquei esse 1 ano fazendo esse programa lá. Na época, o Facebook me ajudou também nesse processo. Custeio também. Uma parte do custeio, uma parte desse incentivo também foi super bom. E Incrível. aí, realmente, falou, cara, a partir de agora, eu pus na minha cabeça que a partir de agora, de 2018, daqui para frente, meus próximos desafios vão ser em algum lugar que eu possa revolucionar, a grosso modo, algum segmento. Que eu possa fazer uma experiência diferente, eu posso fazer com que o consumidor tenha uma experiência diferente em alguma coisa que exista. Então, essa foi minha grande mudança de chave a partir de 17. E foi por isso até que fui para a GWM, que era uma forma de você mudar a forma das pessoas verem carros. Mas aí, o que aconteceu? Quando eu terminei esse programa em 2018, final de 19, eu falei, cara, quero continuar aqui dentro, de alguma forma. E aí eu sabia que todos esses cursos, eles chamam de Course Facilitators. São as pessoas que ajudam o professor a avaliar, a responder aos assignments, a treiná-los e tal. Como é que faz? Eu descobri como é que fazia, apliquei, passei, e desde então, em Design Thinking, literalmente desde janeiro de 20 até hoje, 26, todo ano, 2 vezes por ano, eu tenho sido esse Course Facilitator ou esse coach de Design Thinking em Stanford. E de negociação em alguns trimestres nesse período eu acabei sendo também. E é muito legal porque você continua conhecendo as pessoas, você continua aprendendo, trocando ideia, te dá a oportunidade de você estar dentro da universidade também, de se relacionar com os professores lógico. que no fim do dia, cara, eles que estão no... Cara, assim, não é fácil, não é barato, mas quem tiver a oportunidade de passar, de conhecer em Stanford, vai entender um pouco do que a gente está falando, dessa cabeça que, infelizmente, a educação que eu tive no Brasil não foi para deixar essa cabeça aberta. Eu Uma adoraria cabeça que empreendedora. com 20 anos eu tivesse tido essa visibilidade, essa visão de posso errar que não vai ter problema, é melhor eu errar, que eu posso testar as coisas diferentes, eu posso ir além do que só decoreba e fazer uma prova, sabe? Isso eu tive com muito mais velho e que eu tendo a fazer isso tento a abrir essa cabeça das minhas filhas, são muito pequenas ainda, mas para poder deixar isso para elas, mas que é meu propósito hoje. Muito Daqui bom. para frente, ou para onde eu for, onde eu puder revolucionar ou mudar alguma coisa. Eu não quero mais fazer o mais do mesmo. Eu quero poder fazer alguma coisa, gerar algum impacto, deixar algum legado para o mercado, para as pessoas. Então, esse foi o que Stanford me trouxe de legado para mim mesmo e que eu tento passar para frente. Que legal. Incrível. Acho que É muito legal. É muito legal. Ai, gente, vamos pra Stanford, eu adoro. Bom, Vale, vamos fazer uma temporada vale em muito. Stanford. Vamos fazer Vale uma muito. temporada. Acho que também é o nosso primeiro professor e coach de É. internacional aqui no Não viu? A gente tá podcast. chique. Não, esse episódio a gente teve muita estratégia, spoiler. Tivemos spoiler aí
né? Verdade. Da grande Paola. Temos aqui ensinamento de um professor também. Mas, de fato, você trouxe, voltando, né, um pouco, acho que do ensinamento de mentalidades abertas e do incentivo ao erro, que dessa forma a gente cresce, dessa forma a gente evolui, dessa forma a gente consegue sair do ponto B ao ponto A, né? Literalmente, porque é errando que mais você aprende do que acertando muitas vezes. O E o conceito... acerto te torna prepotente, Não, muitas exato, você vezes. aprende no erro. Eu acho que o design thinking traz muito O essa sim você história. só avança, né? O positivo você só avança. O É. erro, Ah, né? Você faz todo um processo de reflexão que é Exatamente. necessário. Exatamente. E o design, falando um pouco dessa parte, o design thinking ele é muito focado nessa coisa de você sair de uma ideia da sua cabeça e transformar ela em realidade. Você tem ah, vários passos, né? Você tem os passos de você conhecer o consumidor, conhecer o seu usuário, entender por que ele precisa daquilo, qual que é a dor que ele tem para você criar a solução para isso. E criar a solução não é só chegar, poxa, beleza, é essa a ideia. Não. Você é passa por vários implementação. steps de você ter um MVP, de você testar, de você errar, de você aprimorar, não pensar que eu preciso literalmente o ótimo é inimigo do bom nesse caso. Então tem várias coisas que você vai conectando, por isso que eu falo que a integração de Stanford com Meta, na época, o Facebook foi muito Sim. importante, porque o Mark, nas salas do Face, na época, tinha muito aqueles posters que o Mark falava, né? Fail fast, É isso. fail cheap, this journey is just 1% done. Então, tudo muito no começo, tem que fazer, você tem que sempre estar fazendo mais. É isso. Então, é você não isso. pode desistir, você nunca pode achar que está pronto. Você tem que continuar testando e incrementando. E não é, desculpa, Rafa, e não é à toa que eu acho que as universidades mais antigas, elas estão até, lógico, tem a sua relevância, tem a sua importância, mas hoje elas podem estar perdendo um mercado e uma oportunidade muito grande para universidades que são mais rápidas e pensando no Sem empreendedorismo. dúvida. Sim, Né? Ou algumas até mesmo no recentes aqui. executivo, no empreendedor, no founder, no C-level, né? Porque muitas vezes você não tem muito tempo de fazer 2, 3, 4 anos, ou mesmo passar 6 meses, 12 meses dúvida. no exterior, né? Às Sem vezes por dúvida. isso que uma Startse, um G4, ou até mesmo o Álvaro, né, na Link, hoje está trazendo uma inovação completamente com essa cabeça que você acabou de Sim, nos ensinar, sem né? dúvida. Pensamento executivo, pensamento de empreendedores, que é o que pulsa o Brasil. Sem E dúvida. tem a própria Link School também, que é um super Então, que é do Álvaro, case, que é o que eu Sim. mencionei ali. Ou que seja empreendedor ou empreendedor. Porque tem gente que realmente não tem essa cabeça de, poxa, eu quero fazer alguma coisa, mas eu posso inovar dentro da minha empresa. Com Se você for analisar a minha situação, eu não sou empreendedor, eu sou empreendedor. É Tudo que eu isso. fiz no meu trabalho, eu fui inovei em cima da empresa que eu tô. Você tem. E investimento em si próprio. Né? Que é Exato. isso, um olhar muito equivocado, acho que, de executivo. Não, eu não estou lidando com a minha própria empresa. Meu irmão, você é a sua própria empresa. Exato, Né? exato. Como que você consegue empreender, como que você consegue buscar autonomia, como que você consegue se ver grande, É a sua ainda marca. talvez não sendo, né? É a sua marca. Liderança não é um cargo, e sim é conquistado, né? Durante Sim. um período, Sim. durante isso tudo. Eu estou nessa experiência agora, eu sempre fui um intraempreendedor em todas as empresas, agora faz quase que um ano aí. Estou me aventurando a empreender, só que todos os aprendizados de empreendimento que eu tive, incluindo expansão internacional de uma empresa, cara, é justamente isso. Mas o meu pensamento lá atrás era justamente esse. Sem dúvida. Era como que eu consigo crescer a minha própria carreira. Eu não posso depender do, o outro não fez, o outro não me deu oportunidade, ele não me valoriza. Meu irmão, você é dono da tua própria Você vida. faz sua agenda. Faça você por você mesmo, e dessa forma você vai ser valorizado. E se esse lugar não me abre essa oportunidade, cara, Muda. busca. É isso. Ou muda pra testar você sozinho, ou você busca em termos de outro. Incrível. Puta, é fácil? Não é. Mas, cara, dá pra fazer. Dá pra fazer. Então é Aula. bem esse ponto. Bem esse ponto. Laço. E Aula. tem uma frase que eu vi também na Universidade de Stanford, né? A Martha Russell, que era uma diretora de um programa de inovação também lá em Stanford, que ela falou assim, o que nós podemos fazer juntos que nós não conseguimos fazer separado, né? Calma, Então, repete isso de o novo. que É nós legal podemos fazer juntos que não conseguimos fazer separado, no sentido da colaboração, de a gente inovar juntos, de unir negócios, parcerias, né, projetos. Eu acho que isso faz muito sentido, eu acho que isso também se conecta muito com o empreendedorismo, que a gente não constrói nada sozinho. Então, acho que é muito bacana. E pra gente finalizar essa aula aqui, a gente tem uma perguntinha, né, oficial aqui do Marketing Negócios, que é qual foi o melhor e o pior conselho que você já recebeu? Tá. E aí, quais são suas respostas? Vamos lá. Acho que o melhor conselho que eu já recebi foi da importância de network. Uhum. Há muito tempo atrás eu tinha aquela cabeça
cara, vou fazer o meu, trabalhar, não quero que ninguém me enche o saco. O pessoal me ligava para oferecer as coisas, eu falava, cara, quer saber? Deixa quieto, focava no meu, e eu perdi muito essa oportunidades de conhecer outras pessoas. Até que um chefe, que hoje é um mentor meu, um amigo querido, me falou, cara, network, ele é um mestre, monstro sagrado da network no mundo automotivo. É, Ele falou, cara, é importante network. Você precisa fazer mais. E eu fui aos poucos. É difícil pra mim? É difícil pra mim. Sou uma pessoa mais introspectiva, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa mais introspectiva. Vai, abre uma caixinha de E. perguntas. Você achou É, introvertido? exatamente. E aí é um exercício pra mim. É um exercício pra mim de me esforçar pra fazer essas coisas. Boa. Com o tempo você vai treinando, vai ficando bom como tudo na vida. Você começa ruim, Claro. você vai melhorando. Então hoje eu Ah. posso dizer que eu tô muito melhor do que eu tava naquela época. Tô o ideal? Não tô. Acho que eu tenho muito que melhorar. Mas isso foi uma dica importante que eu. E a gente agradece por estar aqui, por ter topado Imagina, fazer esse super networking prazer, com a super gente. prazer. Talvez se fosse há 10, 12 anos atrás, eu ia falar, É, mas eu não estaria manda com o pra... podcast. Exatamente. A Rafa É, não podia nem dirigir. exatamente, exatamente. Então foi para mim foi um desafio que ele me deu e para mim super funcionou. É outra coisa que eu gostaria de ter tido essa dica com 20 e poucos anos. Ter Lógico. feito muito Claro. mais Boa. coisa. Então, obviamente que além dele, depois dele ter me ensinado isso, eu vi muito isso em Stanford em algumas coisas. Ah. Tem um curso chamado lá Power to Lead, Uhum. que ele fala muito que o poder que você tem, como é que você cria relações para você poder ter esse poder. E não é poder de mandar, é poder de você estar presente, você poder se posicionar, de você ser reconhecido. Então tem várias coisas legais que circundam nesse. Então, esse para mim foi o melhor conselho que eu tive. Pior conselho, eu acho que eu tive. Obviamente eu não vou lembrar de todos, que tem vários, né? Mas acho que tem dois que são que eu gosto de ressaltar. Um é aquela história de eu fiz na outra empresa, não funciona nessa. Você escuta muito, às vezes você fala, puta, mas eu testei lá e não funciona aqui. Esse pra mim é uma coisa que eu no passado, beleza, já tive muito essa cabeça. E de novo, Stanford e Meta me ajudaram muito a virar esse mundo, sabe? Eu, Incrível. eu, eu tive muito essa percepção no passado. Isso não funciona. Não faz. E esse foi um grande, Conselho. esse conselho que eu tive. E o outro, eu tô tentando lembrar. Eu juro que eu anotei Pô, esse mas você já na foi minha brilhante folhinha. já já nesse tá. seu mau Mas tinha um conselho. outro que é tão importante quanto esse. Eu preciso lembrar. Se eu puder pegar minha folhinha ali e olhar, Cadê a folhinha? Pega a Pega folhinha. minha folhinha, por favor. Tá Produção. na minha mochila. Isso aqui. Na minha mochila. Aqui quem sabe faz ao vivo, a gente É improvisa. isso. Nessa Gente, a gente tá gravando numa Isso, nessa, sexta-feira, por sextou. favor. Uma sexta-feira, fim do dia. É, Esse outro é legal também. Essa folhinha aí dobrada. ai, Não, essa não. Será que tá aí? ih, caramba. Essa aí. Vai Essa é um aparecer exame que eu os tenho que fazer. boletos aí. É, Não, rufem é um os exame que eu tenho tambores. Deixa eu pegar aqui. Obrigado. Olá, Tá vendo essa aqui? deve ser muito Quem sabe- importante, hein? Putz, é uma importante, porque quando você há muito tempo atrás, a pessoa eu via muito de algumas pessoas, independente de quem era, tipo, faz a sua parte, resolve o seu negócio, Não. sabe? E por muito tempo eu fui assim, eu vou fazer o meu e foda-se o resto. E de novo, quando você entra no mundo que você acabou de falar do nós versus o eu, você entende, cara, eu não vou fazer minha parte. Eu vou fazer essa porra funcionar. Então, quando eu fui para, por exemplo, quando eu fui para a GWM, eu podia muito bem ter falado, vamos fazer um negócio aqui, eu faço a minha parte de marketing e cada um faz a sua área. Cara, a GWM virou o que ela é hoje porque a gente se conectou à liderança, criamos junto, em parceria, marketing, vendas, pós-venda, a venda digital pelo Mercado Livre, fizemos esse negócio do aplicativo que a gente não acreditava funcionar, criamos uma forma diferente de vender carro, fizemos loja em shopping. Então, tudo isso não foi porque o Luiz criou, ou porque a pessoa A, B ou C criou. Não. Por causa do contexto. O Luiz acabou entrando muito mais no business. E aí, quando eu falo e conectando para o mundo de hoje, se eu tivesse essa cabeça, pô, ontem, até minutos antes de vir para cá, a gente estava numa discussão de preço e posicionamento de produto, que a gente vai lançar daqui a algumas semanas, que normalmente o marketing não tá. Então, se eu quisesse faça a minha parte, cara, não quero nem saber. E a gente está lá participando. Então, esse é um conselho que eu ouvi que não funcionou, que foi horrível. Faça a sua parte, porque hoje em dia o mundo não é mais assim. Sim. Você tem que fazer o seu, não que você tem que fazer o do outro, mas tem que estar conectado a poder ajudar e fazer junto. E uma visão holística também, né? Fazer junto, exatamente. É isso. Isso é literalmente a visão, senso de dono de intraempreendedor, né? Tipo, Sim. é tentar até dar certo, né? Literalmente, quando você estava falando dos É pontos isso aí. positivos, para mim o ambiente muda tudo. Aonde você tá, com quem você tá, o que você consome, o que você lê, o que você contribui e serve, é o que te faz hoje, Sem literalmente. dúvida. Progresso é um estilo de vida.
Progredir é estar em ambientes corretos para se posicionar da melhor maneira possível e poder agregar cada vez mais. Perfeito. Então, acho que Pra gente fechar. resumindo aí, antes do É. nosso bate-bola. Então, agora você vai ter que ler aí o bate-bola. Acabou a Vamos ver. bateria? Não, agora foi. Pra gente Deixa fechar, então. a gente tem um bate-bola agora, é um novo quadro de 2026, literalmente. É um bate-bola assim, muito rápido, olha lá, Marília Gabriela. Estratégia de marketing que está sendo completamente subestimada nos dias de hoje. Ótima pergunta. Eu acho que não tem uma estratégia de marketing que está sendo subestimada. Eu acho que tudo que é feito só pensado no vamos fazer por fazer é subestimado. Então, quando eu falei da influência, não é que ela é subestimada, é porque a forma que ela está sendo feita é subestimada. Boa. Então, em vez de fazer por fazer, por que eu não faço bem o que está sendo mal feito? Mesma coisa, exemplo da inteligência artificial. Cara, fazer um comercial em IA só para dizer que é legal, pô, beleza, mas o que isso traz de resultado? Como é que eu posso fazer isso aqui bem feito que me traga uma consistência, uma história? Então, para mim, não é uma coisa que está sendo mal feita, ou que tem oportunidade de estar pingando aí. Tem um monte de coisa pingando. Pega uma coisa que está sendo feita, mas mal feita, e faz direito, ela vai te trazer resultado. Perfeito. Vai, É continua. que você tava sem Não, aí, vai. enfim. Vai. Trabalhar com marketing automotivo é É intenso, é insano em alguns momentos, é complexo. Por outro lado, quando você vê assim, eu vou te fazer um adendo, trabalhar com marketing automotivo é intenso. Trabalhar com marketing automotivo chinês é ainda mais intenso ainda, porque a dinâmica é Imagina. muito pro bem e pro mal, ela é muito rápida. Até mesmo de horários, né? Muitas vezes. Sem dúvida. Com Tem certeza. vezes. Eu lembro que uma semana atrás eu estava discutindo. Do nada, meu chefe mandou uma mensagem no domingo, às 10 no dia do Super Bowl. Tava assistindo o Super Bowl, meu chefe mandou uma mensagem. Pô, vamos falar sobre o negócio. Eu preciso falar agora que eu vou falar com o meu chefe aqui na China. Já era segunda-feira na China. Vamos falar, vamos resolver, né? Pelo que a gente era uma pendência importante. Entendi. Aí minha esposa de repente aparece na sala. O que tá acontecendo aqui? É 11 horas da noite. E eu falando inglês na sala de casa. Então, às vezes tem que fazer isso. E faz parte da minha função. Poxa, Luiz, mas pô, você trabalha pra cacete, eu trabalho, mas foi a minha escolha. Mas, por outro lado, importante, tá? Vou fazer dois pontos. Eu tenho filhas gêmeas de 2 anos, então Eu tenho um casal de gêmeos de 3. Vai fazer 4 anos. Pô, então estamos muito próximos, Pô, temos as mesmas Sabadão dores a e gente marca um felicidades. almoço É e isso aí. uma zona com as Então, crianças. eu me organizo para que eu tenha tempo de qualidade com elas. Então, né, trabalho muito, mas, por exemplo, tento chegar em casa semanalmente, eu levo elas na escola, ou eu busco elas na escola, mas eu estar presente para viver com elas, porque Eu vivo sei que igual. essa época da criança é única, né? Se você perde isso, você perde, você nunca mais volta. E a outra coisa nesse contexto da insanidade ou do Intenso. excesso de coisa com o chinês esse mesmo professor que dá o curso de Power to Lead de Stanford, ele tem uma frase muito boa, que é "The busy is the new idiot". O que isso quer dizer? Muito bom. A pessoa que fica com aquela agenda acha do caralho, pô, minha agenda tá cheia, reunião o dia inteiro, trabalho das 7 às 22, almoço... Trabalhar 15 horas, né? Cara, é errado. Que você conecta nos momentos que você não tá fazendo nada, literalmente. Não fazer nada que eu tô dormindo. Pô, é um almoço com alguém. É você ter um tempo na sua agenda que você vai, pô, esse momento eu preciso criar alguma coisa. Então, quando eu falo às vezes eu trabalho até às 10, em momentos específicos, às vezes eu tenho uma reunião mais tarde ou mais cedo, são ocasiões. Eu me organizo para ter minha vida pessoal, minha vida de trabalho, e para não ser esse idiota, porque, cara, no fim do dia. E tomar cuidado. Se você não se atentar, na corrida do dia a dia, de repente você fala, puta, eu tô trabalhando 12 horas por dia. E você não produziu nada. Exatamente. Então você tem que se atentar e falar, porra, preciso voltar. Você precisa estar aí e o- puxar. Então, é isso. E tem até uma dica boa de livro, tá? Que eu comecei a ler e acho que se conecta. Slow Productivity. Acredito que esse é o título. Boa. Estou lendo, já fica a dica que conecta Vou olhar, com esse- vou olhar. Muito com bom. esse- Eu tenho um sócio, o João Brognoli, e ele bate muito na tecla do agenda vazia. Sim. Aí ele tava numa adoro. conversa que eu tava junto, ele tava gravando o podcast lá do Como Você Faz Isso, do Caio Carneiro, e o Caio falava assim, como é que você frisa e bate muito nessa tecla? Ele falou, cara, é no momento da agenda vazia que eu consigo ter acesso certeza. às pessoas, a pensamento, Mas é e isso. até mesmo quando me ligam uma pessoa muito importante, que se eu tô travado, eu não faço. vou estar olhando o Isso. negócio e tampouco tá prestando atenção na reunião. É isso. E essa agenda vazia, ele bate muito, e muito eu tenho tentado fazer
vazia, né? Vazia no Sem calendário. dúvida, Em vez você de não tá uma sem fazer. hora que é Não, um exemplo standard do Google, prático. põe 15 minutos. Cara, dessa forma você começa a pensar, você começa a criar, você começa a conectar, você tem um insight que muda jogo. Você tem Literalmente que tempo de muda jogo. discutir com o seu time. Ah, Quando eu vejo minha agenda no dia seguinte, ou no momento, na semana seguinte, está muito cheia, está lotada, eu fico ansioso. Porque eu sei que aquele dia eu não vou produzir. Eu vou responder coisas e participar de reuniões. Então eu tento ter agendas livres, literalmente sem nada na agenda. Agenda que eu Sim. tenho uma reunião, tem coisas que são frequentes. Mas por quê? Porque tem coisas que eu fico passeando, né? Passando pelos lugares no escritório com diversas áreas, pegando as coisas, e eu sento com o time, pô, vamos discutir tal coisa. E a gente consegue criar em volta disso. Se é uma reunião de um específico tema, a gente fala daquele tema. Que você precisa terminar porque tem outra na sequência. Então, eu adoro dias que a agenda tá livre ou que não tem menos coisas na agenda blocadas. Pra mim são os melhores dias. Eu tenho uma Incrível. regra que é eu, como empreendedora, eu também vendo e faço toda a parte do comercial da empresa, né? E eu tenho uma regra que eu tenho o meu limite de 3 reuniões. Assim, vou fazer reuniões comerciais. Limite, 3 por dia. Porque não adianta eu enfiar várias reuniões no dia, eu tenho que estar bem pra vender. É claro. Eu tenho que estar com brilho é no claro, olho. É claro. Eu tenho que estar, assim, com energia boa lá em cima pra conversar com o time, pra conversar com o cliente. eu concordo. Então, pessoal, aí várias dicas. Então, coloque aí a que agenda. aula, hein, Rafita? Agenda é livre. Foi uma aula. Luiz, muito obrigada. E a Imagina, gente super prazer. passou aí o tempo, coisa demais. boa. Quem tiver interesse em acompanhar, né, mais sobre o Luiz, GSC e toda aí essa jornada, os links vão estar aqui na descrição do episódio também. E muito obrigada Imagina. pela troca e pelo episódio. Super prazer aprender com vocês também, poder compartilhar um pouco desses erros que a gente passa na vida, né? Como a gente poderia fazer melhor e tentar ajudar quem estiver começando a jornada, alguma coisa, poder auxiliar. Eu uso bastante o meu LinkedIn como plataforma, então se alguém tiver alguma dúvida, Inclusive pergunta. o convite veio pelo LinkedIn. É verdade, né? é verdade. Então pode mandar, eu respondo todo mundo. Talvez não na hora, mas eu respondo literalmente mesmo, ou por mensagem no post, ou por mensagem, eu respondo todo mundo, porque eu quero ser respondido quando eu mando uma mensagem. Eu Então penso acho igual, que cara, tem que exato. responder. Eu sou aquela pessoa que eu não tenho e-mail sem ler. Eu tenho que ler todos os meus e-mails. Eu tenho que ter os meus e-mails Cara, a respondidos. gente Eu vejo pessoas que têm 4 mil, É. 3 mil, eu falo, como é que você vive desse Eu jeito? também não, eu não Ah, durmo. Quando eu tô com o WhatsApp zap, sem responder, gente. eu sou Eu igual, acho que cara. é coisa minha, loucura minha, mas eu acho que a gente tem que responder as pessoas, independente Legal. se é um sim ou não. E a gente tem que esse responder. episódio foi uma consequência de uma mensagem no LinkedIn. Exatamente, poder ter Então- ignorado e estamos aqui junto. E perder a oportunidade. Bom, obrigada, Marcelo, Luiz, pela troca. Pessoal, acompanhem, né, mais episódios aqui de 2026. Deem os feedbacks, comentem, curtem, mencionem a gente. E até o próximo episódio.